Acharam? Então vamos lá. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. E te farei, ó Efraim? 4 agora. 6:4. Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã, e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati por meio dos profetas. Pela palavra da minha boca os matei. E os meus juízos sairão como a luz. Pois misericórdia quero e não sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Ok? A gente tem aqui então informações mais detalhadas sobre aquilo que nós já vimos ontem. Sobre o que vimos ontem, vamos fazer uma breve recapitulação. O que é que se ficou na sua mente de ontem? Eu espero que tenha ficado alguma coisa. Israel estava corrompido. Gabriel, você falou? Sim, os nomes dos filhos de Oséias, né? Desfavorecida, não meu povo, demonstrando o estado de Israel. Mais alguma coisa? O povo estava sendo destruído por falta desse conhecimento de Deus. O que mais? A relação de Oséias com Gomer ilustrava o quê? Como? A relação de Israel com Deus, né? Gomer era o quê? Uma prostituta. Como é que a gente pode ilustrar isso nessa relação? A prostituição de Israel, que tipo de prostituição? Uma prostituição espiritual, certo? Como o flerte com as outras nações, ao se juntar, ao se associar com a Síria e Egito, assimilaram o culto pagão. Ao deixar de ir para Jerusalém e construir aquelas cidades, começaram a mudar o culto, a ordem do culto, a colocar no culto elementos pagãos, o sincretismo que a gente vê em Colossenses. Então Israel começa a colocar, a criar elementos dentro daquilo que Deus havia dito já, que eles não se misturassem. Que eles não, e a ideia de não se misturar é para que eles não se contaminassem. Estariam presentes no meio das pessoas, mas não se contaminariam. E Israel perde a sua identidade. E o que é que Deus faz então? Levanta pessoas, levanta profetas. Com qual propósito? Para avisar o povo: vocês estão andando por caminhos errados. Voltem. Por isso que o conteúdo das profecias do Antigo Testamento, quando você olha os profetas menores, você vê que o conteúdo era exatamente esse. Isso demonstra o amor de Deus pelo seu povo. E não vê a situação e deixar do jeito que está. Deus levanta pessoas ao longo da história para fazer o quê? Não é por aí. O caminho não é esse. A direção é aquela. Olhe para o Senhor. Vamos para cá. E aí, o que acontece aqui? O Oséias é levantado com esse propósito. Ele fala, imagina, eu estava falando com o Afonso agora há pouco aqui, né, pensando sobre o papel do profeta, pastor Afonso. Imagina a coragem que o profeta devia ter. Você acha que era fácil
levantar no meio daquelas pessoas todas, vivendo daquele jeito, reis, pessoas ricas, poderosas, influentes, que um comando faria o que com o profeta? Cala a boca desse cara. Cara chato, né? Agora, imagina as calúnias que o profeta sofria. O que acontece? Quando você começa a apontar, a acusar, o que as pessoas que são apontadas e acusadas têm a tendência de fazer? Elas, opa, eu tenho que me defender, eu tenho que justificar. E aí começam a surgir o quê? Perseguições da moral, perseguições da vida. É o que os políticos fazem, né? O que acontece? Um escândalo? Quando alguém se levanta e começa a falar alguma coisa, aí logo alguém se encarrega de apontar o quê? Ou apontar ou até mesmo forjar o escândalo. Para quê? Com qual propósito? Para que calem. Para que eles se calem. Na tentativa de fazê-los calar. Só que o homem de Deus faz o quê? Ele prefere perder o pescoço. João Batista. Lembram de João Batista? O que acontece com o último profeta das Escrituras? A sua cabeça é posta numa bandeja. Sua cabeça é posta numa bandeja para satisfazer o capricho de uma mulher. Não é? Homem de Deus, independente das circunstâncias, falava, tinha que falar. Oséias é esse homem. E aí o que acontece? Olha só. O que acontece é que o povo tem um insight de arrependimento. O povo parece que dá um estalar de dedos e... Opa! Caramba! A gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa tomar alguma decisão. A gente precisa fazer algo. Por isso que se a gente olha esse versículo que está aqui dessa forma, do jeito que está no banner, qual é a conclusão que você chega? É algo ruim isso aí? Tá legal ou não tá legal? Bacana. E quando você vem para a Bíblia? Olha o que acontece. Num versículo antes, no versículo 15. Versículo 15 do capítulo 5. Um versículo antes daquele que começamos a ler. Entendeu? Versículo 15 do capítulo 5. Olha lá. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Certo? Eles, estando angustiados, cedo me buscarão dizendo. Vejam, eles quem? O povo, estando angustiados pelo conteúdo da mensagem violenta e severa do meu profeta, do homem de Deus, o que eles farão? Angustiados, cedo, correndo, me buscarão dizendo, irmãos, Deus te conhece. Tá? Deus te conhece. Deus sabe tudo sobre você. Tudo, absolutamente tudo. Convença-se de uma vez por todas disso. Deus te conhece. Sabe quanto tempo dura os seus votos. Sabe que não vai durar uma semana. Sabe que não vai passar de 30 dias. Sabe que você vai começar, mas cedo vai desanimar. Sabe da insinceridade dos nossos corações. Sabe de tudo a nosso respeito. Sabe do que está se passando com essas pessoas aqui. Não estou querendo dizer com isso que os irmãos são insinceros na sua relação com Deus. De forma alguma. Nem também estou dizendo que quando os irmãos fazem os seus votos, que também são insinceros. Não é isso. Estou pegando o contexto do povo de Israel. Ele sabe.
Já sabe. Tanto é que ele já se adianta dizendo: vão me buscar, sabe o quê? Dizendo o seguinte, é Deus falando isso, é Deus falando: vinde e tornemos para o Senhor. O povo falando, o povo chegando a essa conclusão: meus irmãos, nós temos que nos voltar para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida, mas Ele vai ligar. Eles sabem que Deus é Deus misericordioso, gracioso, amoroso, que tem poder de transformar tragédia em bênção. Tem poder para mudar a realidade de qualquer pessoa. Sabe de tudo isso. E o que eles fazem? Olha o versículo 2. Depois de 2 dias, nos revigorará. Preste atenção na literalidade dos dias. Depois de 2 dias, nos revigorará. Ao 3º dia, nos levantará e viveremos diante dele. Ou seja, Deus vai resolver todos esses problemas. Que problemas? Falsos, mentirosos, adúlteros, assassinos, ladrões. Deus vai resolver tudo isso em 3 dias. 3 dias. Sinceramente, irmãos, é possível? Olhe para dentro de você. Os problemas que você trata com Deus são fáceis de resolver? As lutas que você tem contra você mesmo são fáceis, simples de resolver? Se resolvem em 2 dias, 3 dias. Sabe o que isso significa? Que esse pessoal aqui, eles estavam mais preocupados com a consequência do pecado do que com o pecado em si. São os mais preocupados com aquilo que vai acontecer conosco do que com o que provoca tudo isso. A mesma coisa o povo estava fazendo. E aí ele continua dizendo, né? No versículo 2 que lemos, demonstra para nós que o que esse pessoal queria eram respostas imediatas. Imediatas, sem o aprofundamento da sua relação com Deus. Já parou para pensar que às vezes nós somos assim? Queremos as respostas de maneira imediata, sem que haja um esforço da nossa parte em nos aprofundar na nossa relação com Deus. Nós queremos que Deus nos responda de maneira imediata, em 2 dias. Olha só, vai exigir de você um esforço de 3 dias. Puxa, o que são 3 dias? Aí surgem aquelas campanhas, né? 7 semanas. Não é? O que mais? Uma vida com propósito. 7 semanas de jejum e oração. Aí em 7 semanas você não pode quebrar a corrente. Não pode quebrar a corrente. Se quebrar já era, tem que começar do zero. A mesma coisa. Mesma coisa. Respostas imediatas em detrimento de uma vida com Deus. De uma vida de devoção a Deus. E com isso a gente estimula aquela ambiguidade entre comportamento e fé. Indiretamente você estimula o fato de ter áreas na sua vida, compartimentos na sua vida que são inalcançáveis. Que a graça de Deus, que Deus não entra ali, são secretos, é seu, você administra. Deus não é bem-vindo nessa área. Ou seja, a fé é algo tão somente para os outros verem. É algo em que está relacionado a um aspecto da minha vida e não a todos. Nunca foi assim. Essa nunca foi a proposta de Deus, não é a proposta das Escrituras. Deus não veio com um propósito, irmãos, não lhe alcançou com o propósito de mudar algumas áreas da sua vida.
onde você chega no supermercado. A fé não é um supermercado onde você escolhe as opções, escolhe as marcas que você quer de acordo com o seu bolso. A fé não é um mercado. A fé é algo onde você se enquadra. É onde você olha e diz: o que é esperado de mim é isso. O que eu tenho que fazer é isso, e você se enquadra nisso. Não é que a fé que se adapta ao seu estilo de vida. Não, meu estilo de vida é louco, pastor. O meu estilo de vida é absurdo, é louco, cara. Não dá pra gente misturar essas coisas. E não tem como, é impossível. É impossível? Tem certeza? Então, não é sem motivo que alguns experimentam certos tipos de coisas. Porque, meus irmãos, a fé, Deus deixa bem claro, é por isso que ao longo da história levanta os profetas, mantém as Escrituras, preserva de maneira sobrenatural as Escrituras, porque nós temos aqui todos os desígnios de Deus e nós, sim ou sim, devemos nos adequar a esses. Jovens e velhos, crianças e adultos, todos, sem exceção, sábios e ignorantes, gregos e bárbaros, sem exceção, tem que se submeter a Deus e a sua palavra. E aí, a gente continua, e eles falam algo no versículo 3. Que bonito o versículo 3, né? Que perfeito. Você olha para um negócio desse, não estão arrependidos, estão quebrantados. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Perfeito, irmão. Que coisa bonita. Ele descerá sobre nós como a chuva, e como chuva serôdia que rega a terra, preocupados com as bênçãos. Ou então preocupados com o que iam perder. Então somente, irmão, puxa, se eu me afastar de Deus, o que é que eu vou perder? Isso foi uma proposta, inclusive, do próprio Pedro, lembram? Quando Jesus ele começa a apertar o seu discurso, lembram disso, irmãos? E as pessoas naturalmente começaram: opa, é isso, cara? Pensava que era assim? Pensava que era tranquilo? Pensava que era light, que era mais um ensino aí? Jesus começa a apertar o discurso e as pessoas começam a vazar e ir embora, não é? E o Pedrão, preocupado com aquela baixa de popularidade: que é isso, Senhor? Os fãs, seus fãs estão indo embora. Como se Deus tivesse fãs. Deus não tem fãs, irmãos. Não é fã-clube. Você não segue um fã-clube. Você não é adepto de um fã-clube. Você é discípulo de Jesus. Diferente. Não é fã-clube. Tá? Seus fãs estão indo embora, Senhor. E aí o Jesus chega para o Pedro e: você quer ir embora também, Pedro? Pode ir. Você quer ir embora também? Vai. Pode ir, fica à vontade. Aí o Pedrão cai em si, né? Opa, não, senhor, calma, pega leve. Para onde é que eu vou? A Lene acabou de fazer uma menção a isso, né? É o Senhor que tem as palavras de vida eterna. Ah, já, Pedro, entendeu? Entendeu como é? É nós que nos adaptamos ao discurso, irmãos. É nós que nos adaptamos àquilo que está posto aqui, a fé. É minha vida que se adequa a isso aqui. Nunca é o contrário. Apesar de a gente tentar. A gente tenta, não tenta? A gente tenta. Eu tento. Nós tentamos fazer adaptações, concessões. Não é bem assim. Não, eu acho que não é bem assim. Não, pega leve, não fala assim. Não. Nós não precisamos. Nós precisamos da verdade. O que eu e você precisamos, irmãos,
é da verdade nada mais do que a verdade, mesmo que doa, mesmo que incomode, mesmo que produza desconforto, mas saiba que é para o seu bem. É para o seu bem. É porque Deus te ama e Ele repreende e disciplina a quem Ele ama. Porque se não fosse assim, nós estaríamos perdidos. Nós estaríamos perdidos. Por isso que o retorno às Escrituras é urgente. É urgente. O retorno a Deus e a sua palavra é urgente, é questão de vida ou morte, é vital. E nós precisamos entender a seriedade disso. Aqui está o segredo da manutenção da sua vida espiritual. Se nós negligenciarmos isso, nós ficaremos pelo caminho. Você tropeçará nos atalhos. Você não conseguirá identificar o caminho. Você vai entrar em tudo quanto é porta que for aberta. Quando for porta que aparecer na sua frente, você vai entrar. Porque quem não sabe para onde vai, qualquer lugar está bom. Para onde nós vamos? Para onde a igreja triunfante, gloriosa e verdadeira vai? Vai ao encontro de quem? Você está vivendo a sua vida para ir ao encontro de quem? Se for ao encontro de Cristo, de Deus, esse é o caminho. O caminho que você está andando é esse, é o das Escrituras. Está ok? É isso mesmo? Está certo? Se sim, continue. Continue. Então vai vir lutas? Vão ter dificuldades? Problemas? Terão? Terão sim. Mas continue. Não baixe a cabeça, continue. Agora, se você não está no caminho, meu irmão, minha irmã, volte. Volte. Enquanto é tempo. Enquanto é possível voltar. Porque para Israel, Reino do Norte, não foi. Não foi possível. Apesar da beleza das palavras. Apesar do aparente compromisso que eles fazem aqui. Mas nós temos a história a nosso favor. Mais uma vez, não foi possível. Vamos continuar o texto? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Isso até aqui é a fala do povo. É a fala do povo que aqui demonstra estar mais preocupado com as bênçãos do que com o próprio Deus. E aí no versículo 4 a gente já consegue olhar aqui a fala de Deus, né, sobre aquilo que ele está ouvindo a respeito do povo. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Não perguntas, não é? Nós que temos filhos, às vezes nós estávamos conversando ontem ali sobre criação de filhos, e todos nós chegamos ali à conclusão muito fácil de que não é tão simples assim criar filhos. E às vezes a gente chega num momento desesperador de fazer algumas perguntas. Meu Deus, o que é que eu faço, cara? Quem nunca se fez essa pergunta? Rapaz, eu não sei mais o que fazer. A gente, na nossa limitação, né? Na nossa... Ou você, pai, que nunca fez essas perguntas, é um bem-aventurado. Né? Você é um bem-aventurado. Não sei mais o que fazer, rapaz, com você, sinceramente. O que eu tenho que fazer para que você entenda? Não é? Parece, lógico, Deus não tem essa... Deus não passa por isso, né? Não sei mais o que fazer. Deus não faz isso. Isso é coisa de gente finita e limitada como nós. O que Deus está falando é... Olha só a pergunta. O que você entende com isso? Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Aí ele conclui: porque o vosso amor é como a nuvem da manhã,
e como o orvalho da madrugada, que cedo passa, qualquer solzinho derrete. A gente viveu num lugar onde era comum as geadas. Você acordava de manhã, via essa grama branca, pisava, quebrava tudo. Mas qualquer solzinho derretia aquilo lá. 1 hora de sol, estava tudo normal. Mesma coisa, aquilo que eles estão dizendo aqui, ó. Não dura um acampamento. Cedo passa. Bota uma música no fundo ali, um tom de voz só. Você sugere uma porção de coisas, e um monte de gente aqui, faz um monte de coisa, mas que não é capaz de durar 2 dias. Na segunda-feira, na quarta-feira, estão vivendo a mesma vida mesquinha, medíocre. Por quê? Aí Deus vai pegá-los de uma forma impressionante, irmãos. Impressionante. É por isso que nunca é demais repetir que cristianismo é vida. É vida. É vida no sentido literal da palavra. É uma vida. Não é aspectos de uma vida. Não é momentos de uma vida. Não é situações de uma vida. É uma vida. Onde toda essa vida é influenciada por aquilo que nós acreditamos. Nós temos muita dificuldade com isso. Por isso que o que é exigido de mim, de você, é um policiamento constante, é estar atento, vigilantes. Porque o que acontece se nós baixarmos as guardas? Lembram de Efésios, né? Chegamos em Efésios capítulo 6. Provinha amanhã, hein? Ó. Provinha amanhã. Já chegou a prova. Prosegur veio trazer, tá ali com o irmão Maril. Prosegur, vocês viram? Chegou a prova já lacrada, ok? E amanhã, provinha. Benção essa prova. Me deu muito trabalho essa prova. Aí, está dizendo, irmãos? Efésios. Lembram? Lembram da nossa luta? Tem trégua? Nosso inimigo baixa as guardas? Não tem trégua. Nós baixamos as guardas, né? Mas o inimigo não baixa. É preciso estar vigilantes, atentos. E aí ele diz para esse pessoal o seguinte, ó. O vosso amor é como a nuvem da manhã, como o orvalho da madrugada que cedo passa. Puxa, imagina ser confrontado com isso. Porque na verdade, olha o que ele está dizendo aqui. Ele está colocando em xeque aquilo que eles estão falando. Eles estão dizendo, olha, o Senhor vai nos pegar, mas assim como Ele vai restaurar. Ele fez a ferida, Ele vai ligar. Por isso nós conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E olha o que Deus está dizendo sobre essa fala deles. Isso não vai durar. É passageiro. Vocês chegaram num estágio, ele vai dizer com outros profetas, que é impossível restaurá-los. Lembram? Um outro profeta, mais na frente, vai dizer, é impossível restaurá-los outra vez para arrependimento. Os assírios vão varrer vocês do mapa. Porque vocês chegaram num estágio em que não é possível mais restaurá-los. Então vocês serão varridos do mapa. Deus pode fazer isso conosco. Deus tem poder para fazer isso. É possível? É isso, pastor. As portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja. É isso. A gente entende esse texto de uma maneira equivocada. A gente acha que... A gente pensa de uma forma ao contrário. Na verdade, esse texto está dizendo que quando a igreja sai, nada pode detê-la, nem o inferno. Nem o inferno.
quando a igreja cumpre o seu papel de igreja, nada nem ninguém é capaz de detê-la, nem o diabo. É nesse sentido. E aí a gente pega isso para a manutenção daquela falsa ideia de que nada pode acontecer conosco. Porque afinal de contas, nós somos de Deus. Nós cantamos isso toda semana. Nós carregamos um livro santo. Pronto. Basta. Quando a gente olha e vê que não é suficiente. E aí vamos lá no versículo 5. Acharam aí? Voltaram? Por isso os abati. Por causa disso, por causa da instabilidade, por causa da inconstância do vosso amor, inconstância dos vossos votos, da instabilidade da vossa fé, por isso os abati por meio de quem? Dos profetas. Mais uma vez, né? Deus usando os profetas de maneira poderosa para mostrar a vontade de Deus para o povo. Não é tarefa fácil fazer isso, não é tarefa das mais tranquilas fazer isso, mas é o que devia ser feito, e o Oséias faz isso. Os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca, os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Olha o versículo 6. Aí o versículo 6 é como se Deus ele chegasse no ponto nevrálgico daquilo que eles estavam fazendo. Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. E qual é a ideia? Deixa eu tentar passar o retrato disso aqui para os irmãos. A ideia é a seguinte. Bom, a gente vive essa vida. A gente vive essa vida como eles estavam vivendo aqui. Como é que eles estavam vivendo? Quando eu falo a gente, eu estou me colocando a gente naquele contexto lá. Eles eram como? Lembram de ontem? Eles eram mentirosos, perjuravam, né? Caluniadores. O que mais que eles eram? O texto diz. Adúlteros. O que mais? Homicidas, ladrões. Eles eram assim. E aí, o que eles faziam? No sábado, eles faziam os seus sacrifícios, os seus rituais. O culto era perfeito, era tranquilo, a liturgia rigorosíssima. Estavam lá no final de semana, no sábado, como a religião exigia, cumprindo os seus rituais. Como se o cumprimento daqueles rituais autenticasse o comportamento que eles tinham no resto da semana. Corremos o risco de fazer o mesmo. Os dízimos estavam em dia. Estava tudo certinho. A oferta em dia, o dízimo em dia, frequência em dia, a roupa, veste, tudo ok. Mas eles eram maus. Você vai ver os outros profetas falando que eles colocavam a viúva, roubavam as terras das viúvas, processavam as pessoas por um par de sandálias. Não estou falando dos incrédulos. Povo de Deus, Israel. E aí Deus diz o quê? Aí é interessante a palavra de Deus, né? Porque a gente olha para isso, né? Isso parece coisa do Novo Testamento, né? Nós estamos agora na época da graça, isso é coisa da época do Testamento. Vejam, desde sempre o que Deus valorizou foi o que, irmãos? Mesmo aqui, quando Jesus não tinha vindo, só tinha a promessa, a salvação sempre foi pela fé. Sempre foi pela fé. As pessoas sempre, mesmo no Antigo Testamento, fé em quem? Na promessa. E quando Jesus vem, fé em Cristo. Sempre foi pela fé. Deus sempre valorizou, escolhe um povo. Com que propósito? Para que esse povo seja santo, separado dos outros, que vivam para Ele. É a gente que se encarrega, são os judeus que se encarregam ao longo da história de modificar
de camuflar as coisas. Por isso que Jesus no Sermão do Monte vai dizer: vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo, eu tenho a interpretação correta da lei, é assim que vocês têm que fazer. Mas o povo justificava o seu mau comportamento através do cumprimento de rituais. Eu não estou querendo dizer com isso, irmãos, que os nossos rituais não sejam importantes. Não estou querendo dizer agora que nós vamos jogar fora todas as nossas tradições. Nada disso. As nossas tradições são importantes porque elas ajudam na nossa identidade. Não é isso que eu estou dizendo. Então quer dizer agora que vai virar uma bagunça, que não temos mais nenhum fator que regule. Nada disso. Nossas tradições, elas são importantes? Claro que são importantes. Aquilo que nós fazemos é importante, o ritual é importante? É importante. Porém, não podemos nos enganar achando que o ritual, que a tradição, ela supre a necessidade do relacionamento. Que Deus exige de mim, de você, meus irmãos, de uma vez por todas, entendamos isso, é relacionamento com Ele. Não é o relacionamento com a instituição, não é o relacionamento com a estrutura religiosa, com os dogmas. Porque isso é fácil estar ok. Fácil estar ok. Os irmãos estão aqui, ok, pontinho. Os irmãos estão no louvor, ok, pontinho. O baterista veio, o violão veio, o projetor veio, ok. É fácil dar ok nessa lista. O que Deus exige de mim, de você, é relacionamento. O que Ele espera, sempre esperou. Eu quero um coração quebrantado. O sacrifício da vida. E não somente o sacrifício dos bens. Misericórdia quero na minha relação com o outro, não é? E aí tem uma relação com o outro, agora misericórdia, bem-aventurados os misericordiosos, por quê? Alcançarão a misericórdia. Nós não podemos nos esquecer que a fé é uma fé que pensa no outro também, sempre foi assim, inclusive no Antigo Testamento, uma fé para o outro, que era o que eles não eram aqui, misericordiosos, injustos, isso sim é o que eles eram, julgadores, juízes dos outros. E aí no versículo 6 ele diz isso de uma forma enfática: misericórdia quero, não sacrifício. O conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Isso, irmãos, deve falar conosco de uma forma profunda. Porque ao ler isso para os irmãos, ao falar o que estou falando para os irmãos, vem em mim também a preocupação de, puxa, o que Deus espera de mim é o conhecimento a respeito dele, intimidade, relacionamento. Aí eu tenho a tendência, não, mas puxa, eu já estou envolvido com as coisas de Deus aí quase que 10, 12 horas do meu dia, tá bom, já tenho. E é isso? Aí Deus fala para mim: não é isso não. Estou falando de intimidade, relacionamento comigo. E não quando você senta para preparar sermão. Isso aí você não é profissional da Bíblia. Eu te chamei primeiro para mim. Isso a gente precisa entender, irmãos. Deus chamou você para Ele. Para Ele primeiro. Para Ele. Você precisa valorizar isso. Deus me chamou para Ele. E o que eles estavam fazendo aqui? Inverteram a ordem. Valorizando todo aquele ritual em detrimento da relação com Deus. Nós corremos o mesmo risco hoje. Lamentavelmente, corremos o mesmo risco de fazer a mesma coisa. De achar que o nosso envolvimento com as coisas deve vir em primeiro lugar. O que vem em primeiro lugar é o seu relacionamento com Deus, e isso deve ser impagável.
Porque se você tiver relacionamento com Deus, se o seu relacionamento com Deus estiver bom, naturalmente, irmãos, naturalmente você vai ter prazer em se envolver com as coisas dele. E quando é o contrário, o que acontece? Qualquer coisinha você se afasta, não é? Quando é o contrário, qualquer probleminha, não quero mais saber. Ah, quer saber? Quero saber desse negócio aí, rapaz. Vou ficar dando aí meu tempo aí para vocês aí, ficar perturbando depois. Não, deixa não, quero saber. Não é assim? Não é assim? É o inverso, irmãos. Quando você se relaciona com Deus primeiro e sabe que está fazendo porque Deus mandou, não tem ninguém que tire a sua paz. Caia o mundo, mas você fica ali. Por que você fica ali? Porque Deus mandou você ficar. E não interessa quem fale, não interessa o que façam, você vai ficar ali porque foi ali que Deus mandou. Quando é o contrário, qualquer probleminha, você é o primeiro a sair. Por isso, irmão, por isso que a ausência de envolvimento, quer dizer, desculpa, que isso é verdade, que a ausência de envolvimento, na verdade, não é o problema. Não é o problema. O que é o problema? Os irmãos também podem responder agora. Onde está o problema? No envolvimento com as coisas? Não. O problema está numa relação saudável com Deus. Não é uma relação saudável com o pastor, não é uma relação saudável com as coisas, é uma relação saudável com Deus. Porque se você relaciona de uma maneira saudável com Deus e Ele te manda fazer as coisas, você faz, independente do que aconteça, independente do que falem, e se nem ouve. Deus mandou, não importa o que você está falando, eu vou fazer porque Deus mandou e pronto. Não vai dar certo, mas Deus mandou. Isso me lembra Eu vou encerrar com isso. Não sei se eu já contei para os irmãos isso, mas eu já contei, vocês vão ouvir de novo. Quando nós viemos para Foz, de Foz, a primeira vez em 2007, agosto de 2007, nós chegamos em Belém e aí eu falei para a Dayana, nós vamos voltar para Foz. Ela disse assim, não, esquece isso, vamos tocar a vida agora aqui, estamos aqui em Belém, esquece esse negócio de Foz, esquece esse negócio de muçulmano, vamos para Foz. Ou vamos ficar em Belém e vamos ver o que vai acontecer. Não, tudo bem. E aí, antes de virmos, nós tínhamos um acordo, eu e a Maybe. Nós morávamos na casa da Maybe, na WE 27, na cidade de Nova 5, e em troca disso eu dava 2 dias da minha semana para o escritório, para a Maybe. Sabe qual era o meu trabalho? Sabe qual era o meu trabalho na Maybe? Cortar papel. Pegar o recibo que a missão mandava, colocar na guilhotina e fazer isso aqui, ó. Pegar um, mandar para o mantenedor, pegar o outro, mandar para o missionário. Tenta imaginar a cena. Eu dentro do escritório, cortando papel, numa semana anterior, trabalhando com um povo de difícil acesso, sair de casa sem saber o que ia acontecer. Na semana seguinte, no escritório, cortando papel. Meu Deus do céu! O que é que o senhor quer ensinar com isso? E aí, quando algumas igrejas começaram a saber que nós estávamos em Belém fazendo isso, o que aconteceu? Convites. Vem pastorear, vem fazer isso. E sabe o que eu dizia? Não. Ninguém entendia nada lá em casa, minha família, os colegas. Meu sonho pastorear essa igreja. Vai lá, cara, não é o meu, é o seu. Vai lá, Deus abençoe. Eu dizia não. Sabe por quê? Porque eu entendia que nós íamos voltar. Não tinha paz. Eu podia resolver um problema financeiro, mas não era isso, meu coração não estaria ali,
podia aceitar para resolver o problema, mas não era justo com aquelas pessoas, porque meu coração não ia estar lá. Sabe o que acontece? No dia 4 de abril de 2010, nós estávamos pisando em Foz. O que me interessa, a convicção é isso, irmãos. Convicção é isso, não importa o que aconteça. Não importa o que aconteça, se Deus mandou, faça. Se Deus disse para você fazer, faça. Independente do que aconteça ao seu redor. Certifique-se de que aquilo que você está fazendo é vontade de Deus. Se não for vontade de Deus, tudo bem. Agora, se for... E aí as pessoas diziam para nós, né? Poxa, eu admiro muito a sua coragem. Coragem? Eu sou o mais covarde que todos. Coragem é Deus mandar e você não fazer. Aí sim eu vou dizer, você é corajoso, cara. Não, você tem muita coragem. Israel tinha muita coragem. Quem faz e obedece não é porque é corajoso, não, irmãos. Quem obedece é porque sabe, conhece a Deus. Imagina se Deus fala para nós o que disse para Israel ontem à noite aqui, né? O que disse em português, né? Pegando as suas peças. Deus tem uma contenda com vocês. Imagina! Corajosos, né? Corajosos, não são? Extremamente corajosos. Coragem não é obedecer, irmãos. Coragem é desobedecer a Deus. Por isso, o que é que eu e você temos que fazer? Da maneira positiva, porque o que Israel fez, extremamente negativo. De maneira positiva, irmãos, conheçamos. Mas prossigamos em conhecer o Senhor. Nós conhecemos, amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. Nós conhecemos o Senhor, irmãos, que privilégio. Prossigamos em conhecer. O que é esperado de mim e você é essa continuidade, essa permanência. João 15 vai nos ajudar a entender isso, né? Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Permanecer conhecendo. Como estamos? Como está o seu conhecimento a respeito de Deus, o seu envolvimento com Deus? Onde o seu envolvimento com as coisas de Deus é consequência natural desse envolvimento com Deus. Já parou a pensar que você não se envolve tanto exatamente porque existem lacunas na sua relação com Deus? Já vou pensar que o motivo do seu não envolvimento não é nem tanto por causa das pessoas. Porque se você estivesse bem com Deus, o que acontece? Você não liga. Você entende que faz o que faz porque Deus mandou. Será que são as pessoas mesmo que estão determinando a maneira como eu me relaciono com Deus? Será que as pessoas interferem tanto assim na minha vida a ponto de inclusive interferir no meu relacionamento com Deus? O meu relacionamento com Deus depende da minha relação com as pessoas. Depende de como eu sou tratado, depende de como eu as trato, depende de como elas me tratam. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Seu relacionamento com Deus, irmão, é sagrado. Se existe algo sagrado, se existe algo sacro, é a sua relação com Deus. Se existe algo impagável, é a sua relação com Deus. É o seu relacionamento com Deus. Parece simples demais, né? Puxa, pastor, é tão simples isso, é só isso mesmo. Quem disse que era composto? É simples. É simples. Não quer dizer que seja simplista. É diferente. É simples. Mas, apesar de ser simples, exige de mim e de você um preço enorme. Experimente. Investir na sua relação com Deus. E você vai ver, e nós iremos ver o que Deus pode fazer em nós, primeiro, e através de nós.
Os irmãos concordam com isso? Se nós nos entregarmos a Deus, se nós buscarmos ao Senhor, o que a Bíblia diz? Nós iremos encontrá-lo, nós iremos achar. E ao achar, encontraremos refúgio, paz, sentido para as nossas vidas. Não vou querer dizer com isso que nós não temos, que nós não encontramos. Você deve saber muito bem como você interpreta isso para você, porque eu sei que Deus fala de maneira individual, fala de maneira coletiva, mas também fala de maneira individual. Eu tenho certeza que Ele está falando com você de maneira particular também. Você sabe, eu não sei, mas você sabe das coisas que precisam acontecer na sua vida, para que, assim como eu sei das coisas que precisam acontecer na minha, para que a gente experimente isso de fato. Sim ou não, irmão? Para que a gente experimente na prática, na essência do que está escrito aqui. Não é só um banner, não só são palavras legais, não é só uma programação jóia. Isso precisa ser experimentado por nós. Todos nós, sem exceção, do mais novo ao mais idoso. Todos nós precisamos experimentar isso aqui. Se estamos experimentando, precisamos continuar experimentando. Amém, queridos irmãos? Vamos orar ao Senhor, pedir dele graça e que Ele nos encontre assim, obedientes, fiéis, comprometidos com Ele e com a Sua palavra, que dela não nos afastemos nem por um segundo sequer. Vamos orar.